Muita gente fala em crise na instituição família, mas será que estamos vivendo, na verdade, uma mudança de padrões e modelos de família? Para conversar sobre esse assunto, neste mês de maio, que é o mês das mães, e falar um pouquinho sobre essa relação, às vezes conturbada, às vezes tão bacana, a relação entre pais e filhos, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara Bauru, no programa Entrevista, a professora Carmen Neme. Ela é livre docente psicóloga e coordenadora e responsável técnica pelo Instituto Ampliata de Bauru. E eu queria te agradecer, professora, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco para conversar com esse assunto sempre tão interessante e tão cheio de peculiaridades. Obrigada, eu que agradeço. Bom, antes da gente começar a falar sobre essa relação, eu queria que você me dissesse a respeito deste curso do Instituto Ampliata, que motivou essa entrevista aqui na TV Câmara, que é o curso Pais e Filhos, Vínculos e Relações. Você tem observado que as pessoas estão buscando mais informação a respeito desses relacionamentos? Sim, esse curso inclusive foi motivado pela procura de pais, né, até de professores também infantis, né, trazendo essa dificuldade, trazendo assim ansiedades com relação a como educar, né? A como lidar com essas peculiaridades que a gente observa hoje no comportamento infantil, com relação a limites, como colocar limites, até onde há uma ansiedade, uma angústia muito grande dos pais atualmente com relação a essa relação deles, né, com a criança, com o adolescente, que muitas vezes fica muito conturbada mesmo, né? Não é tão fácil, não é tão fácil ser pai, não é tão fácil ser mãe. Então esse curso, ele veio em resposta a essa demanda. E temos também, em função disso, uma preocupação nesse sentido de um programa continuado mesmo, né? Onde os pais possam não só refletir, aprender, né, alguma coisa no que diz respeito a esta relação no dia a dia, e também discutir, né, como lidar com isso de uma maneira menos estressante, menos perturbadora, muitas vezes, né, para eles e também para os filhos. Nós temos observado que os modelos e padrões de família eles vêm mudando ao longo dos últimos anos e das últimas décadas. A saída da mulher, a saída quase que definitiva da mulher para o mercado de trabalho, foi um fator fundamental? Foi um fator muito importante, né? Ao lado de todas as mudanças econômicas, ao lado de uma série de demandas sociais e culturais, né? Mas foi um fator muito importante mesmo para a mudança de padrões e mudança de relações. A gente observa, né, que até mesmo o conceito de infância não é um conceito novo, não é um conceito antigo, é um conceito relativamente novo, século XIX. Antes a criança não era vista como um ser diferenciado. E as práticas parentais eram práticas bem coercitivas, né? Onde os adultos tinham vez e a criança não tinha. Com essas mudanças culturais e também com o desenvolvimento de pesquisas na própria área da psicologia, na psicologia do desenvolvimento, isso veio trazer novas informações que, por um lado, favoreceram mudanças positivas, mas, por outro, por uma leitura equivocada até, trouxeram muitas vezes confusões com relação a uma mudança assim drástica, né? De uma prática coercitiva na qual a criança não era nem reconhecida e nem respeitada nas suas necessidades, para uma prática em que a criança praticamente se tornou ela coercitiva com relação aos pais, né? Os pais se tornaram muito confusos quanto ao medo de traumatizar, ao medo de colocar limites. Então o que a gente observa é que ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, houve realmente uma mudança muito grande na dinâmica familiar, com a mãe ausente, a família cada vez mais estressada e cada vez mais perdida com relação ao que fazer, a como educar. Ao lado, lógico, né, de mudanças de valores, de uma série de outras alterações socioculturais que tornaram muito difícil essa questão das relações parentais, né, das relações
pais-filhos. Agora, eu imagino que não existe uma linha divisória ideal entre o que é aceitável e o que não é aceitável na educação de um filho, de uma criança, né? Mas como que o pai ou a mãe podem estabelecer parâmetros? Na verdade, nós, infelizmente, não temos manuais. Sim. Né? Cada família é uma família com as suas relações peculiares, né? A família é um sistema aberto que recebe muitas influências da cultura, da sociedade, do momento histórico. Também influencia, né? Essa cultura e essa sociedade, mas isso nós não temos um manual. O que nós temos são resultados de estudos, resultados de pesquisas que mostram a importância, né, de colocação de limites, claro, limites razoáveis, limites flexíveis, limites que podem ser conversados, devem ser eleitos através do diálogo, mas não um diálogo em que a criança é que vai decidir. O que a gente observa hoje é que os pais às vezes se sentem tão perdidos ou tão ansiosos que delegam à criança a decisão. Então a criança decide se quer isso ou quer aquilo. E a criança não tem condições aí de decidir. Então não é delegar a responsabilidade pela decisão ou pela escolha à criança, né? Os pais podem ser amigos, devem ser amigos, mas são pais. Então, uma das dificuldades observadas hoje é essa delegação do poder à criança. Você observa isso, às vezes em supermercado, em loja. É a criança que decide se quer isso ou quer aquilo. Né? Você quer ir ou não quer ir? Em algumas questões, tudo bem, mas em outras, a criança não tem ainda condições de decidir. E ela fica também se sentindo abandonada, muitas vezes, né? E o que as pesquisas mostram é que tanto a criança super protegida como aquela abandonada acabam tendo o mesmo comportamento e os mesmos problemas psicológicos, né? O excesso de zelo, o excesso de superproteção, de proteção, assim como o abandono, resultam na mesma coisa. Então, quando eu delego para uma criança que ela decida algo que eu deveria decidir, é uma espécie de abandono. Olha, fica por sua conta, né? Por sua conta. Então, esses limites também, na forma de exercer as funções parentais, é que ficaram também confusas. O que a gente sabe, por exemplo, é que, lógico, né, é uma relação que tem que ser pautada, né, em afeto positivo, né, tem que ser pautada em amor mesmo, não um amor excessivo que leve a isso, que leve a uma superproteção, né, mas amor genuíno, né, uma relação que deve ser pautada no diálogo. Mas eu gosto muito do conceito de um psicanalista inglês, o Winnicott. Ele diz, né, a mãe tem que ser suficientemente boa. Né? O que é suficientemente boa? É aquela mãe que atende às necessidades fundamentais, a maior parte das necessidades, desde o bebê, né, até a criança mais velha, mas é capaz de frustrar também. Interessante. O que nós vemos hoje é que os pais, no temor de traumatizar, sabe, de serem considerados coercitivos, perderam um pouco esse parâmetro. Ou de afastarem os filhos. Ou de afastarem os filhos, de perderem os filhos, não frustram. Então, o que a gente vê hoje na clínica? Crianças compulsivas, crianças e adolescentes e o adulto futuro, né? Que não tem controle de impulsos. Ele quer, então ele tem que ter na hora, né? E um aumento que já dá para observar de transtornos de conduta, de psicopatias. Porque se eu não aprendo, né, a controlar meus impulsos, eu não aprendo também a respeitar o outro, o limite do outro, o que é do outro. Então hoje, essa confusão que se instalou, até por uma leitura equivocada dos conhecimentos da psicologia, houve uma leitura equivocada com a divulgação em massa, né, de muitos resultados de pesquisa, uma leitura errada. Os pais acabaram achando que eles não podem pôr limites, eles não podem frustrar, eles têm que atender a tudo. Então, isso tem gerado, além dessa questão dos transtornos de conduta,
muita solidão até das crianças, né? Isso tem a ver com o aumento no número de jovens em depressão? Sim. O sofrimento psíquico contemporâneo, a gente pode caracterizá-lo como depressão, solidão e transtornos de conduta. É o mal-estar contemporâneo, né? É a doença contemporânea. Então, ao mesmo tempo, né, em que se pensa estar atendendo às necessidades, né, sendo muito flácidos, né, muito elásticos com relação à colocação de limites e ao exercício de práticas parentais que ofereçam segurança a essa criança, nós estamos, na verdade, criando uma geração de isolados, além, lógico, né, dos videogames, de outras atividades cada vez mais restritivas e isoladas, mas as crianças acabam sendo abandonadas, né, ou deixadas nos joguinhos, na televisão, no celular, etc. E a gente não deve também culpabilizar os pais, né? Porque também essa foi uma questão que surgiu a partir de uma má leitura dos resultados aí das pesquisas psicológicas, né? Então, de repente, a culpa passou toda da mãe. A mãe, coitada, começou a carregar uma cruz imensa, né, de responsabilidade. Quando a gente fala de mãe, é claro que nós estamos considerando, sim, que a mãe tem um papel extremamente importante, né? Ela, vamos dizer que ainda na nossa cultura, é a responsável pelos primeiros cuidados, né? Mas a gente está incluindo aí também o papel do pai, né? Então nós estamos falando da parentalidade, da maternagem, da paternagem, que hoje, felizmente, a gente já observa que há um interjogo maior de papéis aí entre a mulher e o homem, né? A mãe e o pai. Mas a mãe passou a ser culpabilizada de tudo. E isso não é verdade. Porque o bebê, ele não é uma tábula rasa, ele não nasce em branco, né? Amorfo, sem forma. Cada bebê é diferente do outro. O bebê tem um temperamento, que quem tem mais de um filho, ou já observou bebês, sabe que cada bebê tem um comportamento diferente, tem uma exigência diferente. Isso também modela, né, o comportamento da mãe. A mãe também é influenciada pelo temperamento do bebê. Então, é, na verdade, uma relação de troca, né? Uma relação de duas ou mais vias. Então, não tem, a mãe é culpada de tudo, ou o pai, né? Ou os pais são culpados de tudo. Não. Os pais hoje são extremamente estressados, né? Trabalham muito, precisam trabalhar muito, acabam muitas vezes se sentindo culpados por não poderem atender toda essa compulsão também pelo consumo, né? Então, as questões materiais aí, né, que são vendidas da seguinte forma: se você não tem isso, então você não é feliz, né? E os pais já se sentindo culpados por estarem tão longe dos filhos no dia a dia, por excesso de trabalho, acabam querendo compensar com compra, né, com essas brinquedos. Então você vê, hoje as crianças, não digo de todas as classes sociais, mas, né, em grande parte, porque hoje até tem brinquedinho muito barato, às vezes tem aquele monte de brinquedo lá, que ela nem brinca, ela joga, ela, né, se tornou algo até desvalorizado pela própria criança, né? Porque muitas vezes é uma forma de compensação dos pais pela culpa, principalmente a mãe. A mãe, quando sai de casa, né, e continua sendo cobrada, porque ela ainda continua sendo cobrada, né, pela dentro de casa, dentro e fora. Sim. Né, ainda é a mãe quem acompanha mais as questões educativas. O pai hoje está tendo cada vez mais um papel também muito importante. Isso é muito bom que aconteça. Mas, em geral, as pesquisas mostram que ainda é a mãe que acompanha as questões de saúde, as questões educativas, e quando a coisa não vai bem, é a primeira que é lembrada como culpada, né? A mãe carrega uma culpa imensa, na maioria das vezes, né? Porque ela sente essa necessidade desses cuidados mais constantes, né, da criança, principalmente a criança pequena,
E depois também acompanhando outras etapas, né, do desenvolvimento infantil e do adolescente, e ela simplesmente não tem tempo. Porque ela tem uma carga de trabalho triplicada, né? Ela tem o trabalho dela, ela tem o trabalho doméstico, que ainda recai muito, né, sobre a mulher, e ela tem os cuidados todos, né, com os filhos, e saúde, educação, etc. Quer dizer, e ela mesma desaparece, né, nisso tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado no sentido de compreender também que os pais estão hoje muito perdidos e não são os culpados. Eles devem ser orientados, eles devem ser amparados até nesse sentido de poderem promover mudanças que sejam saudáveis, considerando as necessidades da prole, né, dos filhos, mas também compreendendo as suas questões pessoais e as suas questões envolvidas nos seus papéis de mãe e de pai, né? Porque aumentar essa culpa em nada vai favorecer, só vai levar a outras tentativas de compensações e de caminhos aí tortuosos, que só vão complicar ainda mais essa relação delicada, né, que é a relação pais-filhos. Agora nós falamos de alguns prejuízos nos casos de uma educação um pouco mais protecionista, protetora, né, ou então dessa em que a criança acaba se sentindo, entre aspas, abandonada mesmo dentro de casa. E quando acontece o contrário, quando a educação ela é muito rígida, quais são as consequências ou os prejuízos para a vida desse filho? Também tem prejuízos significativos, né, no desenvolvimento da personalidade. Em geral, eram práticas muito comuns na época da minha avó, na época da minha bisavó, né? Começo do século XX, final do século XIX, em que a criança até comia separado. A criança não tinha voz, ela podia chegar e falar com o adulto sem pedir uma autorização, era uma rigidez muito grande. O que você gera com esse tipo de educação? Primeiro, pessoas com baixo autoconceito, com baixa autoestima, tímidas, inseguras, ou muitas vezes dissimuladas, né? Mentirosas e dissimuladas. Porque se eu não posso mostrar as minhas necessidades, ou os meus desejos, porque eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, vou ser seriamente reprimida, eu posso simplesmente esconder isto e na hora em que eu não me sinto sob vigilância, deixar isso aparecer. Ou posso também me tornar uma pessoa em que aquilo que é importante, né, em termos de personalidade, necessidades, desejos, etc., são extremamente reprimidos, levando a neuroses, levando, enfim, né, uma série de possibilidades aí de transtornos, né, mentais, transtornos de comportamento também importantes. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tudo aquilo que muda, toda mudança cultural, social, em geral ela ocorre dessa maneira. Ela sai de um extremo e passa para o outro extremo. Sim. Até que, aos poucos, se chegue a um equilíbrio. Então, eu acredito que hoje nós estamos já sentindo os efeitos dessas práticas parentais equivocadas, que deixaram ao léu, né, sem limites, sem parâmetros, os valores ignorados. Até porque as crianças de outrora são os pais de hoje, são né? Os pais de hoje. Então, por isso essa busca dos pais. Sim. Né? E agora? O que fazer, né? Aquele modelo de rigidez não serve. Mas também esse modelo totalmente laissez-faire, totalmente à solta, também está se mostrando equivocado. Sim. Então, como? O que fazer? Como lidar com isso? Como acertar mais do que errar? Porque, na verdade, todos nós, pais e mães, podemos errar, né? Somos humanos. Mas a busca é no sentido de procurar errar menos, né? Procurar criar relações mais saudáveis. É essa a busca. E hoje a gente vê que os modelos de família são muito diferentes dos modelos de poucas décadas atrás. Hoje nós temos famílias monoparentais,
temos famílias homoafetivas, temos famílias, né, em que o pai é que, né, o pai é que cria as crianças, ou a mãe sozinha que cria. Então, hoje nós estamos reestudando esses modelos de família, porque obviamente que isso né, provoca mudanças também nessas práticas educativas, né? Então, não tem uma cartilha, né? Não tem um manual, como você colocou, né? Precisa ser muito refletido, precisa ser muito conversado. Por isso esse programa em que o objetivo é levar os pais a se conhecerem, a conhecerem inclusive a própria dinâmica da sua família. Porque uma orientação, ou entre aspas, uma receita que possa servir para esta família, pode não servir para esta. Mas, em geral, é isso, né? Uma educação que seja, que atenda de maneira suficientemente boa, e não totalmente, né? Mas suficientemente boa, as necessidades e desejos. Sabendo frustrar, sem culpa. Sem culpa. Né? Frustrando naquilo que pode e deve ser frustrado. Sem culpa. Porque a culpa estraga muito as relações, né? Estraga muito. Professora, no que diz respeito à formatação de valores, de princípios, né, de cidadania de um filho, de uma criança, de um adolescente, eu acredito que uma grande dúvida na cabeça dos pais: qual é o papel da escola? Eu posso delegar algumas coisas para a escola? Ou então a própria escola, né? Até que ponto a gente pode interferir, né? Como que fica essa relação pai, mãe e escola? Em geral, é uma relação complicada, na qual os pais, por conta do trabalho, do excesso de trabalho, muitas vezes acabam delegando, esperando da escola mais do que o que ela é capaz hoje de dar. Que são as práticas educativas, né? E, por sua vez, a escola, muitas vezes também se sentindo impotente para dar conta, né, de novas demandas e cada vez maiores, acaba também cobrando da família e imputando à família a responsabilidade ou a culpa pelo mau comportamento dos alunos, né? Eu trabalho também muito com professores e é sempre esse jogo de empurra, né? Aquilo que caberia até a escola, mas é cobrado da família, e por sua vez a família muitas vezes esperando da escola algo que ela talvez não esteja ainda preparada para dar. O que é importante entender é que a escola tem um papel fundamental hoje na educação e não na simples transmissão de informações. Que informação hoje você tem na internet, né? Não estou dizendo que toda informação que vem da internet seja boa, ou que prescinda da figura do professor, não é isso. Mas a escola, o professor tem que entender que ele é um educador. Ele não pode restringir a sua prática simplesmente à transmissão de informações. Só que até pela oferta de modelos, né? Porque em um momento da vida o aluno vai acabar se inspirando em um professor. A gente ouve muito, né? Ai, mas aquele meu professor de história é isso, né? E se o professor soubesse, né, o quão importante é isso. Eu tenho até uma pesquisa de uma orientanda em que ela viu fatores de risco e mecanismos de proteção em adolescentes, mulheres, meninas, com transtornos mentais e com famílias também com transtornos mentais. E o que emergiu daí, o que surgiu, foi o papel fundamental da escola e de professores que foram empáticos, acolhedores, como mecanismos de proteção, às vezes únicos, na vida dessas adolescentes, impedindo e diminuindo riscos de agravamento da sua condição mental ou de outras patologias. Então, a escola tem um papel fundamental na educação. A criança passa hoje grande parte da sua vida, desde pequena, na escola. Muitas vezes a escola não consegue lidar com questões que surgem no seu contexto, no seu ambiente escolar. Se a criança ali está apresentando um determinado comportamento, vamos dizer, né, que está atrapalhando a aula,
ou coisa semelhante, não adianta eu solicitar da mãe que venha resolver isso, né? Claro que a família deve estar acompanhando, mas a escola tem que ter os seus mecanismos também educativos para dar conta daquilo que diz respeito à escola. Então, se fica nesse jogo de empurra, ninguém faz nada. Ó, a responsabilidade não é minha, é da mãe que não educou, é da mãe que... Né? A mãe, por sua vez, não está lá na sala de aula para poder dar conta daquilo que está acontecendo ali, naquele contexto. Então, na verdade, o que a gente vê é que acaba ninguém fazendo nada. E aí a criança continua sem um parâmetro, né, sem um limite, sem uma orientação. Isso acontece muito nessa relação atual escola-família. O que muda na relação dos pais ou da mãe, especialmente, com os filhos na vida adulta? Quer dizer, a partir do momento em que o filho ou com a filha, ou que a filha já saiu de casa, já concebeu a própria família, qual é o papel adequado que essa mãe deveria executar? Até como avó, inclusive, né? Hoje o que a gente observa é um alargamento do período da adolescência. Os filhos estão saindo cada vez mais tarde de casa, né? Porque questões de emprego, questões econômicas mesmo. Então, se antes, né, havia aquela ânsia do filho, né? Vou me formar, eu vou estudar e vou começar a trabalhar e vou ter minha vida, e a própria família esperava isso. Hoje não. Hoje os adolescentes, né? Tem adolescente de 30 anos aí, de tantos, mas esticou mesmo, né, essa permanência do filho adulto em casa, na casa dos pais. E quando eles, né, têm a sua própria família, constituem a sua própria família, o papel dos avós hoje também está cada vez mais importante. Por conta disso mesmo, né? Em geral, a avó ou o avô já estão aposentados. O filho ou a filha, né? Os pais dos netos, nesse estresse todo, né? De trabalho e de tudo, acaba muito da educação dos filhos, né? Aos cuidados dos avós. Sim. Não só em termos educativos, mas também muitas vezes em termos econômicos. As pesquisas mostram que os avós acabam muitas vezes sustentando, ajudando, né, na parte econômica, inclusive, dessas famílias, por conta de todas essas dificuldades econômicas, enfim, né? Os avós hoje são meio que sustentáculos aí dos filhos e das filhas que já saíram de casa, que têm sua família, etc, né? Quer dizer, tão importante do que essa orientação aos pais é a orientação dos avós também. Muitas vezes não dispõem de internet, de fontes de pesquisa, né? Estou fazendo certo, estou fazendo errado, enfim, né? Muito já importante. É uma geração anterior, né? Quer dizer, um choque ainda maior de gerações. Muito importante, até porque a tendência dos avós é muitas vezes acolher mais, né? Então, e também essa relação entre avós e os pais, né? Principalmente quando são filhos do filho. Quando são filhos da filha, a comunicação é mais fácil. Sim. Entre os avós e a filha. Quando são filhos do filho, muitas vezes pode haver alguma dificuldade né, desses avós, ou até mesmo né, dos pais. A comunicação entre eles. Essa comunicação Sim. pode ficar mais complicada. Mas é muito importante que haja um acordo, né, que não haja discordâncias fundamentais entre valores, entre regras, Sim. entre esquemas, né, que vão ser assumidos na educação. Porque senão também isso pode não favorecer, né, a educação. Se bem que, lógico, a criança acaba percebendo que com os pais é uma coisa e com os avós Sim. pode ser um pouco mais frouxo, né? Mas a criança acaba percebendo. Mas o importante é que não haja conflitos entre os esquemas dos pais e dos avós. Professora, você falou bastante sobre essa questão da culpa, né, que os pais carregam muitas vezes, e a gente vê muito isso no caso de adolescentes, filhos que se envolvem com drogas, né? Então, foi o pai que deixou sair de casa, que não tinha regra, que não tinha não sei o quê, a culpa é da mãe.
Até que ponto, e creio que essa é uma grande preocupação dos pais também, ai meu Deus, com o que meu filho está andando, que hora que ele vai chegar, onde que ele está, será que essa pessoa fuma, será que essa pessoa, enfim. Quem são os pais dos adolescentes com quem meu filho está andando, né? Como que deve ser o caminho dos pais nesse sentido? Novamente, a gente não tem manuais, né? Porque também depende né, do temperamento, da personalidade desse adolescente, né? Isso, mesmo que tenha sido educado da mesma maneira, cada filho tem as suas peculiaridades, né? Tem o seu modo de ser, né, diferente um do outro. Mas, enfim, o que é importante? Que os pais sejam próximos, que os pais tenham conquistado a confiança dos filhos, né? Para poderem acompanhar e poderem estarem juntos, até, né, o quanto for possível, até mesmo nessa fase da adolescência, em que a tarefa do adolescente é ganhar o mundo. Né? A tarefa do adolescente é ser aceito pelo mundo. Então, daí a importância de se cuidar muito do autoconceito, da autoestima, da segurança do adolescente, da autoconfiança. Porque um adolescente com mais autoconfiança, mais seguro, ele vai ser mais seguro também no momento de não burlar valores e orientações para agradar os amigos. Porque, na verdade, droga hoje, em qualquer esquina, né, se obtém drogas, todo mundo sabe disso. E, logicamente, que isso, né, acaba sendo difundido nos grupos e é muito comum que seja oferecida droga, né? Muitas vezes o adolescente acaba indo para o caminho das drogas para se sentir aceito, se sentir valorizado, que ele é legal, né? Pelo grupo que tem esse tipo de comportamento. Se é um adolescente mais seguro, né? Que tem mais confiança e segurança nos pais, nessa relação com os pais, uma comunicação mais aberta, isso seria, vamos dizer, né, um preventivo, uma possibilidade de prevenção disso. Não que assegure, não assegura, né, porque a partir do momento em que o adolescente está ávido por ser aceito nos grupos, fora de casa, ele está num momento de uma crise normativa que é própria do desenvolvimento na nossa cultura, em que ele questiona, inclusive, valores dos pais, valores da família, ele está, vamos dizer, aberto a muitas influências externas. Então, também, nem tudo é culpa dos pais, né? Ah, meu filho... Não, peraí, não é assim. Eu dei de tudo, eu criei com tanto carinho, eu paguei as melhores escolas e ele está usando droga. Muitas vezes acontece isso. O que eu fiz de errado? Né? Nós não podemos esquecer, né? Retomando o que eu falei agora há pouco, a família é um sistema aberto. Né? Ela não está isolada do contexto sociocultural. Ela é permeável a tudo que acontece, né? Na nossa sociedade, nos diferentes momentos histórico-culturais. E, portanto, ela está também à mercê, né, daquilo que acontece. O que nós vivemos hoje? Uma crise imensa de valores. O que é bom, o que é ruim, o que é honesto, o que é desonesto, o que é certo, o que é errado. Né? Hoje é uma crise de valores grave, eu considero, né? Muito grave. E que leva muitas vezes os pais a questionamentos perigosos e complicados, né? Já vi isso. Por que eu vou exigir do meu filho que seja honesto, que estude, que tenha um comportamento de respeito com relação aos outros, se não é isso que ele vai receber, se não é isso que a vizinha está ensinando para o filho, né? Meu filho vai ser um bobão? Já ouvi isso muito, de pais se questionando. Quer dizer, eu vou ensinar, eu vou criar um filho, né, uma criança aí educada,
num mundo em que não há respeito, num mundo violento, num mundo em que todo mundo só quer tirar vantagem, em que ser honesto se tornou quase que ridículo. Como é que, né? Então, isso também agrega dificuldades e questionamentos muito intensos aos pais quando se refere a como educar, né? Como educar nesse mundo contemporâneo tão violento e tão em mudança e tão, vamos dizer, sem valores, vamos dizer assim, né? Ou com um prejuízo muito grande nas questões de valores. Então, é o que a gente hoje tenta mostrar, até porque pesquisas neuropsicológicas, tudo vem mostrando o quanto é importante, até para o funcionamento neuropsicológico, para o desenvolvimento, que se ensine valores, né, que se ensine comportamentos e condutas como generosidade, capacidade de cooperar, gentileza, né? Gentileza, respeito, coisas que foram totalmente abolidas, e abolidas também nas últimas gerações aí, da educação dos filhos, né? E hoje o que nós vemos? Muitas vezes crianças que são verdadeiros ditadores. Ele quer e tem que ter, porque senão ele arrebenta tudo, ele grita, ele chora, ele esperneia, e tem que ter. Né? Essa criança se torna um adolescente, se ela tem que ter, então ela vai roubar, ela vai tirar, né? É o prazer imediato, e a droga dá esse prazer imediato. Então, quando eu não ensino quando eu não frustro, né? Porque a frustração nos ensina o quê? A esperar. Olha, paciência, não pode ser agora, né? Espera um pouco, contenha um pouco, né? A sua fome ou a sua necessidade do prazer. É isso que a frustração ensina. Se é uma educação que não frustra, então tem que ter prazer imediato com tudo. O que oferece prazer imediato? Neste mundo, né? A droga oferece o prazer imediato, né? Com consequências devastadoras, mas é o prazer imediato. E não adianta mentir, porque muitas vezes a gente fala, né, vê aí, olha, cuidado, a droga, você vai se sentir mal. Não, você vai ter prazer agora. Só que as consequências são essas. Então é um mundo, na verdade, que acaba criando dependentes, que não dão conta de si próprios, né? Pessoas que ficam dependentes, seja da família, ou dependente da droga, ou dependentes, que não conseguem amadurecer. Né? Acho que essa é a grande questão, o que a gente observa por esses equívocos todos, que não são só da família, não são só dos pais, né? Que a própria cultura e a sociedade nossa está permeada dessas confusões, é que as pessoas não estão conseguindo o amadurecimento psíquico. Numa sociedade também muito doente, né? Imatura também, em que não consegue preservar as coisas mais valiosas, né? Pensar inclusive nas futuras gerações. Uma sociedade que não pensa nas futuras gerações é uma sociedade primitiva, é uma sociedade imatura. Então hoje o que a gente vê é que é uma imaturidade generalizada, né? Levando então a tudo isso, a drogas, né? A comportamentos violentos, a compulsões, a transtornos, né, do controle do impulso, ninguém controla mais nada, então no trânsito xingou, já mata, né? Uma sociedade que muitas vezes está muito doente, E a família, obviamente, também adoece, né? E também, nesse sentido, acaba por adoecer essas relações pais-filhos e se perder nisso.
Professora, só para a gente encerrar, uma questão muito dolorosa na vida de um filho, né? Que é a questão da separação dos pais ou um divórcio, né? Vocês têm um projeto que é o Compartilhar com Amor, né? Como passar por esse período quando o casal já não convém mais que fique junto, né? Sem tornar o filho como um refém desse fogo cruzado. Isso também é muito delicado, né? Uma questão muito delicada, porque muitas vezes aquilo que aparentemente está bem resolvido no momento, né, da separação, pode não se manter no decorrer. Principalmente se um deles arruma um outro parceiro. Arruma um outro, né? Então as coisas mudam radicalmente de figura na maioria das vezes. Então esse projeto, ele tem esse objetivo de auxiliar na reflexão e com dicas, né, dentro do que é possível, para que essa guarda compartilhada que hoje, né, é uma possibilidade legal e que é muito interessante para a criança, mas pensando na criança, no filho, e não fazer disto uma continuidade da briga, né, ou do conflito entre, né, do casal, porque muitas vezes é o que acaba acontecendo, em detrimento do bem-estar e da saúde da própria criança. Então é bom para a criança passar 3 dias com a mãe e 4 com o pai, ou enfim, né? Será que isso é bom? Ela não ter uma rotina diferente? O que é melhor para o filho e não melhor para mim? Então é é um fenômeno, né, que a gente também está tendo que prestar atenção e está tendo que estudar para poder ter indicativos mais seguros daquilo que é melhor em função da educação dos filhos quando há essa separação e quando, né, nessa guarda compartilhada. Então é preciso não criar mais conflitos ainda para a criança. Embora, lógico, né, ela tenha que estar também preparada para uma nova realidade. Ela tem que ser preparada para isso. É uma nova realidade. A realidade dela mudou, não é mais a mesma. Mas fazer de uma maneira que leve a menos danos, né, ou a menos conflitos para a própria criança e não mantenha aí, de uma outra maneira, a luta ou a competição aí entre pai e mãe, né? Então a gente tem esse programa com dicas na nossa página do Facebook, com dicas no nosso site, né? Tentando levar mesmo a uma reflexão sobre como lidar com essa realidade, que é nova, né? De uma maneira que seja saudável para ambas as partes, o mais saudável possível, né? Tá certo, entrevista deliciosa. Nós conversamos aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru com a professora Carmen Nieme. Ela é livre docente, psicóloga, coordenadora e responsável técnica pelo Instituto Ampliata de Bauru. Eu queria que você, por gentileza, deixasse o telefone, deixasse seus contatos, o contato do Instituto, a página no Facebook, para que as pessoas que estejam realmente precisando de mais orientação nesses aspectos que citamos aqui no programa possam se informar. Certo. Nós temos o nosso site, que é ampliata.com.br. Temos a nossa página no Facebook também, Ampliata. E o nosso telefone é 3879-6739 ou 3879-6740. E lá nós temos, então, esses programas e atualmente esse curso, né, que vai se estender também para pais e para professores. Porque os professores, em certa medida, né, são a continuidade ali na escola desses cuidados maternos ou cuidados parentais. Tá certo, professor. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada a você também pela sua sintonia aqui conosco. Esse programa será exibido nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até a próxima.